Olá, tudo bem? Neste ano de 2017 deverá ocorrer o primeiro transplante de cabeça da história. Falar em transplante de cabeça é controverso, afinal, o que será transplantado? A cabeça ou o corpo? Se considerarmos que a sede da consciência é a cabeça, poderíamos falar em transplante de corpo, afinal, a sede da consciência receberia um novo corpo. Mas as coisas não são assim tão simples. Nossa consciência não se manifesta apenas através da cabeça. A consciência se manifesta através da mente, que é um programa. A mente se liga ao corpo astral através de centros de força. E os centros de força, através dos chakras, que se localizam no duplo etérico, fazem a conexão com os plexos e glândulas do corpo físico. Achou complicado? Esse tema é tratado, entre outras obras, nos livros Entre a Terra e o Céu, Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Também nos livros Técnica da Mediunidade, de Pastorino, e Elucidações do Além, de Ramatiz, além de obras da Teosofia. Um transplante de cabeça, então, seria de alguma forma a junção de dois seres. Isso pode parecer muito estranho. Se nós considerarmos a consciência apenas como essa consciência superficial que nós utilizamos numa comunicação como essa. Mas nós temos vários níveis de consciência. Nosso subconsciente guarda tudo sobre nós. Todos os nossos arquivos existenciais estão arquivados lá, estão guardados lá. E a contraparte física do subconsciente não está necessariamente na cabeça, pelo contrário. Alguns autores chegam a falar em um subcérebro abdominal. Há cientistas que afirmam que a estrutura do coração é semelhante à estrutura do cérebro, inclusive com neurônios. Para nós compreendermos melhor o que aconteceria no caso de um transplante de cabeça exitoso, nós temos que analisar o pouco que nós já sabemos sobre transplante de órgãos. Existe um fenômeno que tem sido chamado de memória celular. Há muitos casos de transplantados que herdaram gostos, comportamentos e até modos de pensar semelhantes aos dos doadores dos órgãos. Os doutores Paul Pearson e Gary Schwartz escreveram um livro contando casos relacionados especificamente a transplantes de coração. Não fica nenhuma dúvida de que as pessoas que receberam os órgãos receberam, juntamente com os órgãos físicos, emoções, gostos, predisposições e até sentimentos do doador do órgão. Uma das transplantadas abordadas no livro, Sylvia Clare, escreveu um livro contando mais detalhes sobre a sua história. E este livro está traduzido para o português, se chama A Voz do Coração. Para termos uma ideia, há relatos de pessoas que de um momento para o outro se tornaram vegetarianas, ou que nunca bebiam e de repente começaram a gostar de cerveja. Pessoas que começaram a gostar de um determinado esporte, ou de poesia, ou que mudaram a sua orientação sexual e depois vieram a descobrir que os seus doadores tinham exatamente essas mesmas características. Há até um caso de um transplantado que era uma pessoa muito de bem com a vida e depois do transplante cometeu suicídio. Mais tarde vieram a saber que o seu doador tinha se suicidado. É preciso ter em mente que nenhuma dessas pessoas sabia quem era o seu doador. Foram pesquisar mais tarde justamente pelo fato de terem sofrido mudanças bruscas de gostos e de comportamento depois do transplante. A teoria do Dr. Paul Pearson é a memória celular. As células armazenariam a memória e carregariam essa memória consigo, repassando-a ao receptor do órgão. Mas como o Espiritismo explicaria isso? Se nos basearmos em Kardec, podemos dizer que os fluidos que circundam e perpassam nosso corpo estão saturados com nossos sentimentos e pensamentos
e que eles permaneceriam ativos por algum tempo no corpo do receptor do órgão. Mas essa tese requer que a pessoa que recebeu o órgão esteja em sintonia com o doador. Afinal, nós só captamos sentimentos e pensamentos com os quais nós temos alguma afinidade. Outra tese seria a da psicometria. Ernesto Bozano tratou exaustivamente da psicometria. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, trata a psicometria como a faculdade de ler impressões e recordações ao contato de objetos comuns. Na verdade, esse entendimento é um desenvolvimento do entendimento de Kardec. Os objetos ficam impregnados com os fluidos da pessoa que utiliza esses objetos e até das vibrações do meio em que esse objeto permaneceu a maior parte do tempo. Se isso ocorre com objetos inanimados, com muito mais intensidade ocorreria com órgãos do corpo humano. Mas mesmo assim, isso dependeria da sensibilidade do receptor do órgão para captar essas vibrações. Mas existe uma outra maneira muito mais lógica e satisfatória para entender essa questão. Nós sabemos desde Hermes Trismegisto, ou até mesmo antes, que assim como é o micro, é o macro. O átomo, pelo menos no modelo de Bohr, se assemelha muito ao sistema solar. É verdade que o sistema de Bohr tem falhas, mas também é verdade que a estrutura do sistema solar não é algo assim tão regular como se pensava. O fato é que existem grandes semelhanças entre os modelos micro e macro, pois tudo obedece a leis, e as leis são manifestação de Deus. Deus é o grande conjunto de leis que nos rege. Se nós observarmos uma célula, que é a menor porção de matéria viva, ou melhor, a menor unidade de vida que nós conhecemos, vemos que ela apresenta organelas que exercem as mesmas funções básicas do nosso corpo humano. Nós acreditamos em reencarnação e acreditamos, desde Kardec, que os animais são dotados do princípio inteligente. O mesmo princípio inteligente que, ao se individualizar e se desenvolver, dará origem ao que nós conhecemos como espírito. O primeiro estágio do princípio inteligente, portanto, é a célula. Nós temos 100 trilhões de células. Essas células estão sob nosso comando, sob o comando da nossa mente. O nosso corpo físico é formado por células. As células se agrupam e se especializam conforme o modelo comandado pela nossa mente. Nós sabemos que o plano físico é reflexo do plano astral e que o corpo físico é reflexo do corpo astral. O corpo astral é o nosso modelo organizador biológico. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, faz um longo estudo sobre o papel das células na manifestação da nossa vida e na manutenção da nossa forma. André Luiz faz referências às células físicas e às células astrais. Nós temos, portanto, células físicas que compõem o nosso corpo físico e células astrais que compõem o nosso corpo astral. Agora, acompanhe o meu raciocínio. Eu, neste momento, estou encarnado, ou seja, eu estou revestido de um corpo de carne. Mas, mesmo encarnado, eu tenho um corpo astral. O corpo físico é transitório, ele dura apenas uma reencarnação. Mas o corpo astral permanece enquanto nós permanecemos na Terra, no astro. Por isso o nome corpo astral, porque ele é composto por elementos do astro. O corpo físico morre, mas o corpo astral permanece. E é o corpo astral que vai organizar mais tarde um novo corpo físico para a minha próxima reencarnação. Quer dizer, nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, mas é sempre o mesmo corpo astral. O mesmo ocorre com as células. São sempre as mesmas células.
Nós não trocamos de células. As células desencarnam e reencarnam. Você sabia que nós trocamos praticamente todas as células do corpo físico a cada 7 anos? Claro que nem todas desencarnam e reencarnam no mesmo ritmo. As células do estômago e dos intestinos são trocadas a cada 5 dias, mais ou menos. As células da pele a cada 2 ou 4 semanas. As células do fígado duram entre 150 e 500 dias. Cada grupo de células físicas dura mais ou menos tempo de acordo com a função que elas exercem. Os neurônios que compõem o córtex cerebral não se renovam. Se as células estão sempre se renovando, como nós nos mantemos sempre os mesmos? Como nós mantemos a nossa forma, as nossas características físicas? Por causa do DNA no interior das células. O DNA é a mente das células. Essa tese não é minha, essa tese é do grande e infelizmente praticamente desconhecido no meio espírita, Carlos Torres Pastorino. Pastorino elaborou essa tese em 1969, lembrando que o DNA foi descoberto em 1953. Assim como nós temos uma mente que age sobre o corpo, a célula também tem uma mente que age sobre ela. A nossa mente comanda o DNA das células, informando todos os nossos pensamentos, sentimentos e energias no DNA. Nós vemos no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de André Luiz, que o instrutor Alexandre e uma equipe de técnicos trabalhavam no planejamento reencarnatório do espírito Segismundo. Alexandre tinha em mãos os mapas cromossômicos de Segismundo, onde podia decifrar todas as principais características que marcariam a nova existência física de Segismundo. Esse livro foi publicado antes da descoberta do DNA. Se nós meditarmos um instante na imensidão do cosmos, é fácil concluirmos que existem seres incalculavelmente superiores a nós. Seres perante os quais, por comparação, nós não parecemos mais do que simples células. É possível e até provável que nós façamos parte de uma organização viva tão grande que nós não podemos nem imaginar. Do mesmo modo, nós somos mentores de 100 trilhões de minúsculas organizações biológicas que nós chamamos de células. Essas células nos acompanham provavelmente durante toda a nossa evolução no planeta. Como fica então a questão dos transplantes? Nós sabemos que o órgão transplantado permanece com o seu DNA inalterado, ou seja, o receptor do órgão, a pessoa que recebe o órgão, passa a abrigar na sua estrutura física o DNA do doador. Uma pessoa morre, um ou mais órgãos são retirados do seu corpo para transplante. As células que acompanham essa pessoa, esse espírito que acabou de desencarnar, essas células desencarnaram. Essa pessoa, esse espírito vai se manifestar agora só que com as suas células astrais. Mas as células físicas que carregam o seu DNA passam a fazer parte da estrutura física de uma outra pessoa. O DNA das células do órgão transplantado deve passar a obedecer o comando mental da pessoa que recebeu o órgão. Nós vemos claramente que é preciso haver afinidade entre as programações mentais do doador e do receptor do órgão, justamente para que o DNA do órgão transplantado obedeça ao novo comando mental. Isso pode explicar a alta taxa de rejeição dos transplantes. Mas vamos imaginar agora como seria um transplante de cabeça. A cabeça de uma pessoa recebe um novo corpo. Será que a mente da pessoa que recebe um novo corpo é suficientemente forte para comandar trilhões de células habituadas a um outro comando mental? Será que o DNA, que é a mente das células, será que o DNA de um corpo inteiro que foi formatado por outra mente, que é o resultado de outra mente, será que ele é capaz de se adaptar a um novo comando? Eu não acredito.
No transplante de um órgão importante, como um coração, por exemplo, se doador e receptor vibram numa frequência próxima uma da outra, é possível a adaptação. O comando da mente do receptor, que vibra no DNA das suas próprias células, provoca um fenômeno de indução no DNA das células do órgão transplantado. Mas num caso assim, em que o transplante seria na verdade de um corpo inteiro, fora as questões técnicas da cirurgia que não compete a mim falar, só poderia haver sucesso, talvez, se houvesse uma afinidade tão grande entre doador e receptor, a ponto de promover uma relativa adaptação de uma mente à outra. Existe outra questão que deve ser considerada. Entre o corpo astral e o corpo físico, nós temos o duplo etérico. Nas palavras de André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade, o duplo etérico é o conjunto dos eflúvios vitais que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora. O capítulo 13 do livro Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz, narra a desencarnação de Dimas, em que nós vemos o delicado trabalho de desfazimento dos laços energéticos que ligam o corpo astral ao corpo físico. No caso do transplante de cabeça, que na verdade é um transplante de corpo, seria imprescindível a participação de uma equipe de médicos desencarnados. Eles teriam que desfazer os laços energéticos que ligam o corpo físico a ser transplantado ao corpo astral do doador do corpo e fazer uma nova ligação desses laços energéticos com o corpo astral do receptor do corpo. Como nós vemos, a coisa é muito complexa. Mas, de qualquer forma, certamente sairão daí grandes ensinamentos. No caso de uma cirurgia dessas ser exitosa, eu fico imaginando como seria acordar depois de 30 dias de coma, que é o que deve acontecer no caso dessa super cirurgia. Acordar depois de um mês e ter um corpo inteiro diferente. Imagine você se olhar e ver um corpo que não é o seu. Gostou do vídeo? Então compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam assisti-lo. Clique em gostei, deixe o seu comentário, a sua participação é sempre importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Muita força e paz para você.